Olá, tudo bem? Então, eu quero falar um pouquinho para ti aqui sobre a parte de configurações aqui dentro do Symfony, tá certo? Como é que funciona aqui. E quando eu começar a falar um pouco mais sobre serviços, eu também vou explicar melhor essa pasta de configurações, porque a gente tem essa pasta packages de forma mais aprofundada e focada, tá? Mas aqui, por exemplo, o principal cara que você vai trabalhar quando você precisar adicionar configurações, como por exemplo o acesso do seu banco e assim por diante, ele é esse cara aqui, ó, o arquivo.env, tá bom? Então, inicialmente aqui você tem no arquivo.env, tá bom? Você tem aqui o app_env, que é o ambiente que você está trabalhando. Então, com base nesse ambiente é que vão ser carregados os arquivos de configuração, tá certo? Tanto dos pacotes instalados quanto a questão de rotas e assim por diante. Você tem aqui o app_secret, tá, para trazer uma chave única para a tua aplicação. E aí você consegue adicionar aqui questão de proxies, né, proxies confiáveis, hosts confiáveis. Então essas configurações elas vêm inicialmente aqui no teu projeto. Existe um ponto interessante desse .env aqui, que é o quê? Como aqui acima já está dizendo, né, o arquivo.env ele contém os valores padrões das variáveis de ambiente usados pelo app. Tá? Mas tem um ponto importantíssimo que eu preciso salientar sobre isso. Esse cara aqui, normalmente, quando você comita seu projeto, ou seja, quando você joga para um repositório Git aí, ou no seu, especificamente Git, né? Porque aqui ele está no Git Ignore. Mas o que acontece? Esse cara, ele acaba sendo comitado, tá? Então, se você vier aqui no Git Ignore, você vai perceber que não existe aqui um ignore para esse arquivo .env. Existe para o .env, .local, .local.php ou qualquer coisa .local, beleza? Então isso aqui é importante. Ou seja, se você trabalhar com variáveis que são delicadas e que só estejam na tua máquina, tu pode usar aqui um arquivo .env .local, tá bom? E aí esse cara ele não é comitado. Outro detalhe também desse arquivo .env é que tu consegue separar as variáveis de ambiente por environment, então eu consigo ter um .env.dev, então esse cara também ele é comitado. Se você tiver alguma informação delicada nele, tome cuidado, tá? Mas aí você consegue, por exemplo, criar um arquivo .env. O ambiente que você quer .local, e aí se você não quiser que seja comitado, sempre o .local ao final é importante para que você mantenha essas configurações somente no teu projeto, beleza? Então, esse cara aqui, de configurações mesmo, o legal do Symfony é isso, você não vai precisar adicionar muita coisa na mão, tipo, eu preciso adicionar isso na mão para configurar tal pacote. Não. Normalmente, é o que eu vou explicar na próxima aula, quando você instala um pacote aqui no Symfony, que são chamados de bundles, tá? É como você integra outros pacotes no Symfony, tá? Em alguns lugares é chamado de Service Provider, qualquer coisa do tipo. Aqui no Symfony são os bundles. Então, quando você integra esses bundles para trazer novas funcionalidades, esses bundles, a partir da versão 4 do Symfony, eles são autoconfiguráveis. Então, desde criar os arquivos deles necessários aqui na parte de configurações, eles também vão adicionar as variáveis de ambiente necessárias caso eles precisem no arquivo .env. Então, isso é bem legal e facilita muito a nossa vida aqui no Symfony. Então, só atente a isso, tá bom? Então, os arquivos .env, o ambiente que você quer criar eles são comitados. Já os que têm .local no final, eles não são comitados. Então, se você quiser uma informação que não vá para o repositório, aqui, como está explicado, basta que você crie um arquivo .env, .local ou .env. O ambiente que você está .local aqui, tá? No caso, esse cara aqui, ele faz menção diretamente a essa chave app_env e a gente está aqui no ambiente de desenvolvimento. Tá? Isso aqui reflete diretamente na pasta config, tá bom? Então você consegue separar aqui as configurações por ambientes. Isso aqui normalmente, mais uma vez, também é um cara que a gente não mexe muito, porque os pacotes que são chamados de bundle já modificam, já colocam tudo que é necessário aqui, tá bom? A menos que você queira replicar uma configuração para um ambiente específico, aí você pode ir lá copiar o arquivo e criar dentro de prod, dentro de teste, uma variável específica que você quer que tenha o valor somente no ambiente dev ou no ambiente prod, por exemplo, tá bom? Então isso aqui no Symfony é bem legal e facilita muito a nossa vida, tá? Então vamos conhecer agora o Symfony Flex, tá certo? E entender como o Symfony 4 veio realmente para simplificar a nossa vida. Hoje no 5 já trouxe um amadurecimento dessa ideia e vamos entender melhor ela na próxima aula sobre o Flex. Então, forte abraço e até mais.